Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os poliedros. Primeira definição. Chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencentes a planos diferentes e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. Então, aqui nós temos 4 exemplos de poliedros. Reparem que nós temos algumas diferenças entre estes 3, que são muito parecidos, e este quarto. E nós vamos ver qual é essa diferença. A primeira classificação é de poliedro convexo. Considerando qualquer uma de suas faces, os poliedros encontram-se inteiramente no mesmo semiespaço, que essa face determina. Assim, esses poliedros são denominados convexos. Então, se nós olharmos aqui para estes 3 poliedros, todos eles, quando nós olhamos para uma mesma face, essa face está no mesmo semiplano. Logo, nós vamos caracterizá-los como convexos. Porém, o último poliedro, ele é diferente. Então, não acontece com o último poliedro, pois em relação a 2 de suas faces, ele não está contido apenas em um semiespaço. Então, ele vai ser denominado de côncavo. Então, reparem aqui que essas duas faces não estão pertencentes ao mesmo semiespaço. Então, ao invés de convexo, ele será caracterizado como côncavo. Alguns elementos. Bom, para fazer os exercícios, nós vamos trabalhar com poliedros convexos, tá certo? E os elementos deste poliedro, nós temos, então, que numa superfície poliédrica, as faces, que são os polígonos planos. As arestas, que são os lados dos polígonos. E os vértices, que são os vértices dos polígonos. Então, se você observar aqui nesse desenho, nós temos a face, que vai ser um polígono. Nós temos a aresta, que é a linha. E nós temos os vértices. Então, esses 3 elementos vão compor os nossos poliedros. Agora, a relação de Euler. Bom, todo poliedro convexo que satisfaz a seguinte relação. Então, vértices menos arestas mais faces igual a 2. É chamado de poliedro euleriano. É importante saber que todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Então, há essa relação. Olha esse exemplo. A superfície de um poliedro convexo é constituída de 6 quadriláteros e 8 triângulos. Determine o número de vértices deste poliedro. Bom, aqui nós vamos ter o número de faces. O número de faces vai ser a soma dos 6 com os 8 triângulos. Então, as faces serão 6 mais 8, que é igual a 14. Agora, nós precisamos das arestas. Bom, uma maneira de determinar as arestas vai ser da seguinte forma. Nós vamos multiplicar o número de polígonos, no caso aqui, 6 quadriláteros, pelo número de lados. Então, vai ficar aqui, 6 vezes 4. E nós também temos 8 triângulos. Então, 8 vezes 3. Porém, nós vamos dividir por 2. Certo? Então, nós sempre vamos dividir por 2, porque senão, se nós não dividirmos, nós estamos contando 2 vezes a mesma aresta. Então, resolvendo, nós temos 6 vezes 4, 24, mais 8 vezes 3, 24, sobre 2. 24 mais 24, 48, sobre 2, 24. Agora, nós podemos, com a relação de Euler, achar o número de vértices. Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Eu sei que vértices menos arestas mais face é igual a 2. Vértices é o que nós queremos. Arestas nós temos que é 24, faces 14 e isso igual a 2. Bom, menos 24 mais 14, menos 10, que vai passar para lá, mais 10. Logo, o número de vértices é igual a 12. Então, por meio da relação de Euler, nós conseguimos encontrar o número de vértices deste poliedro.
Lembrando, então, que o número de faces vai ser a quantidade de polígonos, que nós temos. E as arestas, então, aqui nós temos 6 quadriláteros, então 6 vezes 4, mais 8 triângulos, então 8 vezes 3, e nós sempre dividimos por 2 para não contar 2 vezes a mesma aresta, tá certo? Bom, agora a soma dos ângulos das faces. Em todo poliedro convexo de V vértices, a soma dos ângulos de todas as suas faces é dada por... Então, a soma vai ser o número de vértices menos 2 vezes 360. E assim, nós conseguimos encontrar a soma dos ângulos de todas as suas faces. Então, olha esse exemplo. Calcule a soma dos ângulos de todas as faces de uma pirâmide hexagonal. Bom, uma pirâmide hexagonal significa que a base dessa pirâmide é um hexágono. Um hexágono possui 6 lados e 6 vértices. Porém, essa pirâmide terá um vértice acima também. Então, o número de vértices vai ser o número de vértices da base, então 6 vértices por ser um hexágono, mais 1, que é o vértice da pirâmide, do topo. Logo, nós estamos trabalhando com 7 vértices. E vamos substituir, então. A soma será dada por 7 menos 2 vezes 360. 7 menos 2, 5. 5 vezes 360. Fazendo essa multiplicação, nós temos que a soma será 1.800 graus. Então, esta é a resposta da soma dos ângulos de todas as faces dessa pirâmide hexagonal. Agora nós vamos ver os poliedros de Platão. Um poliedro é denominado poliedro de Platão quando todas as faces têm o mesmo número de lados. Em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. E vale a relação de Euler. Então, quando satisfaz essas 3 condições, nós caracterizamos como um poliedro de Platão. Os poliedros de Platão são apenas 5, sendo eles o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Aqui nós temos o nome de cada um deles, o tipo de face, número de faces, número de arestas e número de vértices. Então, repare, o tetraedro. O tetraedro tem faces triangulares. Tetra são 4, então ele tem 4 faces. Possui 6 arestas e 4 vértices. O hexaedro tem faces que são quadriláteros. Hexa, 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O octaedro tem faces triangulares. Octa, 8 faces, 12 arestas, 6 vértices. O dodecaedro tem faces pentagonais. Dode, 12 faces, 30 arestas, 20 vértices. E o icosaedro tem faces triangulares. Ico, 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Então, estes são os 5 poliedros de Platão. O que você precisa saber é o tipo de face e o número de faces. O número de vértices também dá para a gente pensar melhor. O número de arestas, normalmente, a gente vai sair pela relação de Euler. Mas você tem que saber, quando falar o nome, o número de faces e que tipo de face este poliedro possui. Bom, agora nós vamos ver o conceito de poliedros regulares. Um poliedro é denominado poliedro regular quando ele é um poliedro de Platão e todas as suas faces são polígonos regulares. Existem, portanto, apenas 5 tipos de poliedros regulares, porque se são 5 poliedros de Platão, então 5 poliedros regulares. Sendo eles o tetraedro regular, então nós temos aqui, o hexaedro regular, em que as faces são quadradas, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Então, lembrando que os polígonos que compõem as faces, eles são todos iguais. Bom, diante de todos esses conceitos, agora vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro deles,
Se um poliedro convexo possui 20 faces, 12 vértices, então o número de arestas deste poliedro é... Esse exercício é bastante simples, como a maioria dos exercícios de poliedro, que vão, por meio da relação de Euler, achar um dos elementos. Aqui nós queremos o número de arestas, então vamos colocar a relação, que é igual V menos A mais F igual a 2. Bom, nós já sabemos que o número de vértices é igual a 12. Arestas é o que nós queremos e 20 são o número de faces. Bom, 12 mais 20, 32. O 2 que está mais do outro lado vem menos. E o A que está menos passa para lá mais. Logo, o número de arestas será igual a 30. Alternativa D. Então, ó, 20 faces é um icosaedro. Nós voltarmos aqui. Icosaedro regular, ó, que são 20 triângulos equiláteros. Próximo. O número de vértices de um poliedro convexo que possui 12 faces, todas triangulares. Bom, nós já sabemos que o número de faces é igual a 12, porém nós não temos o número de arestas. O número de arestas será o número de faces, 12, pelo número... Aqui nós temos 12 faces triangulares, então 3 arestas cada triângulo. Dividido por 2, senão a gente conta duas vezes. Então, 12 vezes 3, 36, por 2. Então, o número de arestas será igual a 18. Agora, é só nós colocarmos a relação de Euler. Bom, número de vértices é o que nós queremos. Arestas 18, face 12, igual a 2. V é igual. Menos 18 mais 12 é igual a 6 menos 6. E vai passar para lá mais 6. Logo, o número de vértices será igual a 8. Alternativa E. E por fim, num poliedro convexo, o número de vértices é 10 e o número de arestas é 15. Então, o número de faces é... Então, percebam que a grande maioria dos exercícios, nós vamos apenas substituir a relação de Euler. Então, nós temos 10 vértices, 15 arestas, e nós queremos o número de faces. Bom, 10 menos 15, menos 5, passa para lá, mais 5. Logo, o número de faces é igual a 7. Alternativa E. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os poliedros. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.